Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Nesse vídeo vamos falar sobre o consumo do E2008. Que relação tem o consumo de um veículo 100% elétrico com um veículo a combustão? E esse consumo, como ele acontece? Ele muda de acordo com a utilização do carro? Claro que muda. Mas como isso acontece num veículo 100% elétrico? Isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Como funciona também a autonomia do veículo? São questões bastante sensíveis. E é exatamente isso que eu vou explicar em detalhes para vocês agora. Num carro a combustão, aqui nessa posição a gente tem o bocal do tanque de combustível, onde você coloca litros líquidos e esses litros permitem que você rodem uma quantidade de quilômetros. Mas no carro elétrico, nós não vamos ter um tanque de combustível, né? O que a gente tem aí são terminais de carregamento para uma bateria elétrica. Mas o princípio é basicamente o mesmo do carro a combustão. Se lá você coloca litros, no carro 100% elétrico você coloca quilowatt-hora, uma quantidade de energia. Então esse carro aqui tem uma bateria que a capacidade máxima dela é de 50 kWh. Só que tem uma coisa curiosa em carro 100% elétrico que não tem no carro a combustão. Você não consegue usar em nenhum veículo 100% elétrico toda a capacidade da bateria. Então você tem um número que é um pouco diferente, que é a capacidade utilizável. Nesse modelo, a capacidade utilizável dessa bateria é de 45 kWh. Então, apesar dela ter o nominal de 50, o que você consegue para andar com o carro é esse número, 45 kWh. No Brasil, no carro a combustão, a gente utiliza muito a unidade de quilômetros por litro, né? Quantos quilômetros você consegue fazer com 1 litro de combustível? Só que na Europa não é essa medição que é utilizada. Lá, os europeus preferem quantos litros você usa para cada 100 quilômetros rodados. E não é por acaso que os carros 100% elétricos normalmente vêm com essa medição, só que adaptada para a situação elétrica. Então, geralmente são quantos quilowatt-hora você precisa para rodar 100 quilômetros. Normalmente os carros vêm com essa medição, mas é perfeitamente possível você fazer a conversão e saber quantos quilômetros você faz para cada quilowatt que você tem na bateria. Entendendo toda essa questão de consumo e autonomia, a primeira coisa que a gente tem que ver é o estado da bateria. Então a gente tem ali 312 quilômetros estimados, só que já consumiu 3% da bateria. Quando a gente olha aqui no computador de bordo acumulado, o carro já rodou 2.057 quilômetros, com uma média de 16,6 kWh para cada 100 quilômetros. Mas e se eu quiser saber quantos quilômetros para cada quilowatt? Dá aproximadamente 6 quilômetros por quilowatt. Agora um detalhe. Por que eu estou só com 97% da bateria, se quando a gente olha aqui no computador de bordo, o carro não rodou nada? Porque o ar-condicionado desse carro, ele vai pendurado na bateria de alta capacidade. Inclusive a gente tem um mostrador aqui que mostra justamente o consumo da parte térmica. Então vocês estão vendo ali, ó, aquela barrinha azul é o consumo que está tendo na bateria de alta capacidade. Inclusive aqui na tela da central multimídia, você consegue ver aqui que nos últimos minutos eu não tive regeneração de energia. Aqui eu tive e aqui não, porque o carro estava parado consumindo bateria, mas sem regeneração. Então o ar-condicionado tem um consumo expressivo na bateria do veículo quando o carro está parado e ele continua ligado. Um ponto muito importante de veículo 100% elétrico é que o consumo varia muito mais do que num veículo puramente a combustão. Então eu estava dizendo aqui que esse carro está com um consumo acumulado de 6 km para cada quilowatt que você tem na bateria. Então não é difícil você saber ou projetar a autonomia da bateria. Só que esse consumo ele muda de acordo com a situação. E o carro elétrico é inversamente proporcional ao modelo a combustão. Enquanto que na cidade o modelo a combustão consome muito mais combustível líquido e é mais econômico na estrada, o carro elétrico é o inverso.
É na cidade, no trânsito pesado, é que ele consegue ser mais eficiente, e quando você vai para a estrada, o consumo aumenta e aumenta bastante. E na estrada ainda tem a seguinte situação: se você tiver numa subida de serra, o consumo ainda aumenta muito mais. Se você tiver com o ar-condicionado ligado, então, esse consumo é bem grande. Entretanto, se você tiver numa descida de serra constante, quando você começa a serra, você tem uma determinada capacidade na bateria. A hora que você termina a serra, você vai ter mais bateria do que quando você começou. Por quê? Porque o carro 100% elétrico vai regenerar energia para a bateria usando justamente o movimento das rodas, né, uma frenagem que ele faz para carregar a bateria. Então, o consumo do carro elétrico depende muito da topografia, do estilo de condução e da carga como o carro está sendo utilizado. Hora da gente sair aqui para Piracicaba com um E2008. O veículo está totalmente carregado. Vamos conferir as informações aqui do computador de bordo. Olha só, 316 km de alcance, inclusive ele está indicando ali o consumo do ar-condicionado. Quando a gente acessa aqui o computador de bordo, bateria 100%, aqui a gente zerou para medir o trecho da viagem, e aqui a gente tem um acumulado, 813 km, com 17 kWh para cada 100, velocidade média de 45 por hora. E na estrada, como é que ele vai se comportar? Vamos conferir. Chegamos aqui no nosso destino em Piracicaba, na Peugeot Le Mans. Vamos ver como é que está o resultado aqui, olha só. Bateria, pessoal, projetando 150 km de autonomia, 58% da bateria ainda. A viagem até que o consumo foi elevado, né? 21 kW para cada 100 km, 91 km percorridos, mas você vê que a velocidade média não foi boa, né? 65 km por hora. Foi uma viagem bem complicada aí por conta da chuva. E o acumuladão, 900 km com 17,4 kWh para cada 100 km. Mais uma vez, a gente vê que a viagem não foi muito fácil. Mas ainda assim, tem 150 km para andar com o carro. A autonomia do E2008, ela pode mudar em função de algumas coisas, como, por exemplo, a escolha do modo de condução. Só para vocês terem uma ideia, eu estou com o carro ligado agora. Vocês podem olhar ali no painel, no canto esquerdo, ele está projetando um alcance de 322 km. Mas o simples fato de eu mudar aqui o modo de condução, vamos mudar ele aqui agora para normal. Olha o que acontece. Ele já projeta 306. Do modo Eco para o modo normal já mudou. E se eu passar o carro para o modo Sport? Olha ali, 292. Então, quer dizer, ele já faz a projeção do consumo em função do modo que você escolheu. Claro que isso também vai ter interferência do seu pé, porque mesmo no modo econômico, se você andar com o pé lá embaixo, o consumo vai diminuir. E no modo esporte, se você andar bem suave, ele vai ter uma melhoria. Então, não é só o modo de condução, mas é a forma também que você está dirigindo o carro. Ainda assim, o carro já faz uma projeção entendendo como ele imagina que o motorista vai dirigir, além dos ajustes que ele faz no próprio veículo. Aqui pelo painel do carro, você também consegue ver o impacto que o ar-condicionado do carro tem no consumo da bateria de alta capacidade, uma vez que esse sistema de ar-condicionado ele vai pendurado na mesma bateria que movimenta o veículo. E tem uma tela que mostra isso aqui à frente do motorista. Você pode personalizar essa função via tela da central multimídia. E olha só, aqui nós temos consumo de conforto térmico. Vocês estão vendo ali que eu tenho uma barrinha azul? Por quê? Porque o ar está ligado. Eu vou desligar o ar-condicionado. Olha o que acontece ali naquela tela. Tá vendo? Sem o ar-condicionado ligado, ele já me disse que eu não vou ter impacto do consumo térmico. Aí vamos ligar o ar-condicionado de novo. Então ele já vai começar a fazer o cálculo, vai ver que o ar-condicionado está ligado, ele vai começar a aumentar aquela barrinha justamente para falar do consumo que o sistema de climatização está tendo, e isso consumindo bateria de alta capacidade. Mas o negócio é tão preciso que se eu aumentar a velocidade do ar-condicionado, né, colocar ele numa intensidade maior, ele vai subir aquela barra. Tem um botão aqui que você consegue colocar o ar-condicionado na posição máxima. Para quê? Deixou o carro no sol muito tempo, vai estar bem quente aqui dentro, né? E aí você quer refrigerar o interior rapidamente. Você apertou esse botão,
Ele já coloca o ar-condicionado no máximo, fecha a renovação, né, para conseguir fazer a recirculação do ar pelo sistema e climatizar mais rapidamente o carro. Agora, olha o consumo térmico, né, o consumo de conforto térmico, como ele aumenta quando você faz isso. E aí, ele vai estar consumindo a bateria de alta capacidade. Então, quanto mais você usar o sistema de climatização do veículo, menos autonomia você vai ter. Se você usar ele de uma maneira mais suave, isso reduz o impacto. E se você usar ele desligado, melhor ainda para a autonomia do carro. Uma coisa importante no modo eco do carro é que quando você muda aqui no botãozinho, olha o aviso que ele dá ali no painel. Ele já diz que tanto o desempenho quanto o conforto térmico já é ajustado de uma forma para que o sistema puxe menos da bateria. Mas vamos ver na prática, na estrada, o que o modo eco faz para deixar o carro mais econômico. Agora vamos fazer um teste de consumo, um mesmo roteiro nos 3 modos de condução para a gente conseguir ver a diferença. Eu estou com 94% de bateria, projetando 308 km, já zerei aqui o computador de bordo 1 do carro. E esse aqui é o super acumuladão, né, que a gente já andou aí quase 2.500 km, média de 16,5 kWh para cada 100. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um roteiro aqui na estrada, primeiro em modo eco, ó, vamos confirmar que o modo eco está ligado, e nesse trecho vamos ver qual é o consumo, depois eu passo para o modo normal e depois para o modo esporte. Vamos ver o que vai acontecer com o consumo. Para a gente tentar controlar o máximo possível esse roteiro, eu vou usar aqui a função do limitador de velocidade do carro. Rodovia que eu estou utilizando, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. E uma coisa que já fica bastante clara quando você está no modo eco no carro, aqui nós estamos numa pequena subidinha. Você percebe que o pedal do acelerador, ele fica bem menos sensível, né? Você tem que acelerar mais, tem que pisar mais no acelerador para o carro conseguir ganhar velocidade, né? Então ele responde de uma forma mais lenta. Essa é uma das alternativas que o carro usa na programação para tentar economizar um pouco mais de energia. Concluímos aqui a primeira parte, 19 km rodados, consumo 17,5 kWh para cada 100 km, velocidade média de 80 km por hora. Apesar da velocidade máxima ser 120, teve retorno, aceleração, desaceleração. Quando a gente compara com o acumuladão, você vê que está um pouquinho acima, porque na estrada o carro efetivamente consome mais. Então agora vamos zerar esse marcador. O marcador está zerado agora e vamos passar o carro para o modo normal e refazer o mesmo trecho. Concluindo a segunda passagem, 19 km, o mesmo trecho. Olha, o consumo subiu um pouquinho, 18,5 kWh para cada 100 km. E a velocidade média é um pouquinho maior, mas pouca coisa. Como a gente está vendo, só mudar o modo de condução já aumentou o consumo. Agora, vamos zerar mais uma vez esse marcador aqui. Pronto, está zerado. E vamos passar o carro agora para o modo esporte e refazer esse circuito. Concluindo o roteiro em modo esporte, olha só, 19 km, mesmo roteiro, consumo subiu um pouquinho, não muito. Por quê? Porque a velocidade máxima estava limitada em 120, 19 kWh para cada 100. A velocidade média um pouquinho mais alta, mas pouca coisa. O que a gente consegue efetivamente ver é que o modo de condução, usando o mesmo roteiro, a mesma condição, interferiu no consumo final do carro. Você também tem aqui nesse carro o modo B, aqui na seleção, onde você faz o drive, o ré, o neutro, o park, que é uma forma de regenerar mais energia. Inclusive você dirige o carro como se você praticamente não precisasse pisar no freio. Tem que pisar no freio nas frenagens mais fortes, mas na maioria das vezes não precisa. Como é que o negócio funciona? Bom, eu estou usando o carro normalmente. Vocês estão vendo que aqui no painel eu tenho o D ali na indicação.
E ali do lado direito, eu tenho uma barra que mostra o que eu estou fazendo de consumo, então ele tem ali a região Eco. Se eu acelero um pouco mais forte, ele entra na região Power, mas quando eu tiro o pé do acelerador, olha só, ele aplica ali o Charge, ele recupera energia do movimento aí das rodas. Agora, prestem bem atenção no que eu vou fazer. Eu vou tirar o pé do acelerador e no momento específico eu vou ligar o modo B. Ó, ele está regenerando, vou ligar o modo B. Olha só, ele começa a regenerar mais energia e frear o carro. Tirei o modo B. Ó, o carro começa a perder menos velocidade. Então, ele funciona como uma espécie de freio motor e nisso ele recupera energia para a bateria, recupera uma quantidade maior. Então, quando você aplica o modo B, fica indicado inclusive ali no painel, toda vez que você levanta o pé um pouquinho mais do acelerador, olha só, ele já começa a aplicar ali uma frenagem, aí você tem que acelerar. Dessa forma, tanto na cidade quanto na estrada, você vai usar muito menos o pedal de freio. E o carro vai ter uma regeneração de energia maior. Onde você deve usar bem esse modo B? Por exemplo, se você estiver descendo uma serra, ele é ideal para não deixar o carro solto e fazer uma regeneração de energia maior. Também na cidade, se você se acostumar com essa forma de dirigir, você também usa muito menos o freio. Ah, mas dá para ficar sem usar o freio? Não dá, né? Porque quando você vai parar no semáforo, você vai efetivamente pisar no freio. Tá na estrada, alguém entrou na sua frente, você vai ter que pisar no freio, mas você usa menos. E isso te ajuda a recuperar energia, diminuindo também o consumo. E no uso urbano, é exatamente nessa situação que o carro elétrico vai muito melhor. Então, vamos fazer um teste agora, numa área bem urbana. Para isso, já estou aqui com o computador de bordo zerado. Eu vou usar, inclusive, o modo normal, nem o modo Eco. Porém, eu vou deixar ali o B ligado, que é esse modo de one pedal, né? Um pedal só, onde você praticamente não precisa frear. Vamos ver como é que fica o consumo do carro. E depois de 10 km rodados em área essencialmente urbana, onde eu nunca passei de 60 km por hora, eu tenho ali um consumo de apenas 14,4 kWh para cada 100 km. Esse é um consumo baixo para qualquer veículo 100% elétrico. A gente consegue ver que o carro fica muito mais eficiente. Quando a gente compara com o acumuladão, ali a média é de 16,6. Então vocês conseguem ver que o uso do carro em área urbana é o melhor cenário. Então, é nessa situação onde o E2008 vai ser melhor no trânsito ou até mesmo dentro de grande cidade. Peugeot E2008 tem um recurso muito legal na central multimídia para mostrar para o usuário como foi a utilização do carro. Então, você tem aqui um menuzinho para acessar, é o botãozinho do lado direito. Ele vai te dar essa tela que mostra aqui a carga da bateria. Mas a parte legal está aqui em estatísticas. Nesse menu, você consegue ver como foi o consumo do carro. Então tá aqui, ó, 18,9 kWh para cada 100 km. Só que ele te mostra como foi a condução nos últimos 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos. Se você clicar mais, ele vai abrir aqui 30, 60, 90, 120, 150 e 180. Mas o que tem de legal aqui? O consumo e quanto que o carro regenerou de energia. Então, por exemplo, nos últimos 10 minutos, eu tive um consumo relativamente alto, ó, quase chegando aí a 30 kWh para cada 100 aqui no gráfico. E a recuperação de energia foi pequena, porém, eu tive momentos aqui, há 30 minutos atrás, que aí eu já tive um consumo menor, olhando aqui no gráfico, ficaria ali mais ou menos perto dos 18 kWh para cada 100, porém a gente tem uma recuperação grande de energia. Então, o consumo final é a diferença que existe entre a barra azul e a barra aqui verde, né? Esse é o consumo do carro, porque o carro recupera energia. Essa é a principal diferença do veículo 100% elétrico do combustão. O combustão nunca vai recuperar energia, então você está sempre gastando. Aqui não. Então, dependendo do lugar onde você vai, e aí você consegue ver no gráfico, que tem momentos que o carro recupera mais energia, tem momentos que o carro recupera menos.
depende do estilo de condução do motorista e também da topografia. Mas se você descer uma serra, essa barra verde aqui pode ser igual à barra azul ou até maior, porque você vai descer recuperando energia. E esse gráfico mostra exatamente isso. Então o que a gente pode dizer olhando o gráfico? Que dependendo da situação, o carro 100% elétrico ele pode recuperar de 5% ou até mais energia. Então a média vai ficar ali na casa de 15, 20% nas condições normais. Mas mais uma vez, se você descer uma serra, vai ser uma relação completamente diferente. E você sabe exatamente o quanto você recuperou olhando nesse gráfico. Até aqui ficou bastante claro como é o consumo do Peugeot E2008, um veículo 100% elétrico, isso em kilowatt. Mas se você tiver a curiosidade de ir lá na tabela do Inmetro e dar uma olhada como aparece o consumo de veículo 100% elétrico, você vai ver que ele dá lá uma informação de quilômetros por litro em equivalência. Mas como quilômetros por litro se é um veículo 100% elétrico? Bom, o segredo todo aí está naquela medição que o Inmetro também dá para os veículos a combustão de megajoule por quilômetro, ou seja, uma quantidade de energia que o carro gasta para rodar uma quantidade de quilômetros. Pois bem, é mais ou menos através dessa unidade que vai se fazer a equivalência. Então é feita toda uma tabela de conversão onde você pega um valor referencial da gasolina, né? Pega ali quantos megajoules um litro de gasolina consegue produzir, faz a correlação em megajoule por quilômetro e aí compara com o consumo energético do carro, que é no caso watt-hora por quilômetro, e aí através de algumas contas você consegue ver essa relação. Mas basicamente o objetivo disso é fazer uma proporção mais clara para o consumidor, até porque ali você vai entender, digamos assim, no custo financeiro, usando a gasolina como referência, o quanto que um veículo elétrico consegue ser efetivamente mais barato que um modelo a combustão por conta dessa relação feita usando a gasolina como base. Espero que vocês tenham entendido aí exatamente como acontece o consumo de um veículo 100% elétrico, mas se está faltando ainda alguma outra informação, não deixa de ver no nosso canal os outros vídeos que a gente fez com o E2008, inclusive o vídeo que explica o custo por quilômetro rodado para você ter informação completa. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.